Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Casa Aparecida Castelli. Esta é a nossa quarta palestra da Semana Pérola, semana onde comemoramos os 30 anos de atividades da nossa casa. Aproveite, curta, dê o seu joinha, se inscreva e compartilhe com os amigos, porque assim conseguimos divulgar a doutrina espírita para o maior número de pessoas. E comente de onde você está assistindo, tá bom? Beijo e até mais. Tchau, tchau. E eu quero agradecer especialmente o convite de ter vindo essa noite aqui, porque foi muito prazeroso encontrar tantas pessoas que tiveram a felicidade minha de ter convivido na minha época de atendimento médico. A gente não deixa de ser médico, mas ao envelhecer a gente perde uma grande quantidade de possibilidades e diminui bastante a produtividade. Realmente fico assim maravilhado. A impressão é que eu estou em casa, né? Que eu conheço tanta gente que não vou fazer uma palestra, vou fazer uma conversa, nós vamos conversar, né? E tomara que seja mesmo, né? E é importante que a gente participe. É possível que a gente aborde questões interessantes e que tenham uma repercussão pessoal. Neste caso, eu em determinado momento vou interromper para a gente conversar, para a pessoa perguntar se tem uma opinião diferente da minha. Quando me pediram o currículo, tudo mentira, né? A gente tem um currículo para a vida acadêmica, mas fora da vida acadêmica, interessa assim, o que você é mesmo? Quem é você? Você se conhece? Porque o que a gente tem visto hoje em dia, a maioria das pessoas não se conhece. E tem gente que fala assim, tal pessoa, conheço muito bem. Conhece nada. Ninguém conhece ninguém, né? Quando a gente atende em psicanálise, a gente tenta descobrir quem é aquela pessoa que está falando. Porque a pessoa que está falando coisas verossímeis do consciente não é a verdadeira. Todos nós sabemos que a vida inteira nós nos pautamos por decisões tomadas no inconsciente. 80%. Então, a maioria das pessoas não são elas, né? Quando nós impomos regras sociais, nós estamos engessando o ego. Então você não pode andar pelado, não pode andar pelado por uma questão legal, né? Ninguém fala isso para os índios, né? Então, a regra, ela é estabelecida na sociedade e ela sofre mudanças ao longo do tempo. Mas eu não vim para falar isso aqui hoje, né? Meu tema era como a Boa Nova é encarada na medicina ou como a medicina encara a Boa Nova. Quando coloca-se Boa Nova, quer-se dizer o Evangelho do qual nós somos seguidores não praticantes. A maioria de nós, né? Já ouviram falar o termo católico praticante? E já ouviram falar o termo espírita não praticante? Como é que pode existir uma coisa assim tão bizarra, né? Como é que a pessoa pode ser um espírita não praticante? É a maioria do pessoal que não está aqui nessa sala. Então, quando a gente fala
em Boa Nova, nós estamos dizendo de um manual de conduta social que o espírita deve conhecer, mas acima de tudo deve praticar. Eu vou ser muito sincero, né? Eu penso sempre que já vivi quase 80 anos, então já li um monte de vezes o Evangelho e penso assim, bom, daqui para o fim falta pouco. Daqui para o fim eu vou fazer o que o Evangelho recomenda. Aí abro a primeira página e falo, bom, essa não dá, vamos para a próxima. Essa também não consigo, vamos para a próxima. Aí chega lá no fim, né, fala assim, olha, não consegui nenhuma das páginas, facilidade em praticar o Evangelho. Aí a pergunta é assim, por que praticar o Evangelho? Para que é que nós queremos estudar? Porque o que a maioria dos espíritas fazem, e eu me incluo, é estudar. Estuda e conhece, e sabe referência, e sabe falar do livro do André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, né? Sabe tudo. A única coisa que não sabe é quando começar a reforma íntima, que é a única coisa que interessa, na verdade, né? Eu tenho um parente que não é espírita, e eu falo que ele não precisa do espiritismo. Ele é uma pessoa tão boa que ele não precisa do espiritismo, né? Então, provavelmente quando ele desencarnar, vai ter um destino melhor que o nosso. O nosso eu falo por mim, tá? Então, vamos pensar que o Evangelho não é um livro de teorias, né? Ele foi escrito a partir de uma prática. Então, é um livro de práticas da relação social universal. Aí eu penso bem assim, como convencer alguém a fazer a reforma íntima? E também é muito complicado falar sobre reforma íntima, né? Porque às vezes eu falo para as pessoas assim, dê um mergulho por dentro, dê um mergulho dentro de você, pesquise-se, olhe no espelho, converse com o cara que está lá na imagem, verifica como tem sido a sua vida, porque há pouco tempo falei sobre o sentido da vida. O sentido da vida é uma coisa interessante, porque tem o sentido global da vida e tem o sentido da sua vida, né? E eu sempre pergunto assim, você sabe o que está fazendo aqui? Né? Não aqui no centro hoje, né? O que você está fazendo aqui nessa vida? A maioria não sabe responder. A maioria não sabe por que veio. E muitos acham que não pediram para vir. Isso é muito comum com filho, né? Principalmente adolescente. Então, quando a gente começa a pensar que eu preciso praticar o Evangelho, mas para praticar o Evangelho, eu necessariamente tenho que fazer uma coisa chamada reforma íntima. É verdade que quando a gente chega a ter cabelos brancos, quem tem, né? Eu não tenho nem branco, nem nenhum, mas na outra encarnação eu era bem cabeludo. E talvez na próxima também você, mas nessa escolhi ser careca. Então, quando a gente chega nessa fase da vida, em que o cabelo embranqueceu, as coisas mudam. Você valoriza tudo de uma forma diferente, né? Eu tenho pregado o minimalismo.
Minimalismo é uma forma de prática de conduta em que as pessoas só têm o que precisam para sobreviver. É uma coisa... Se eu tenho 2 pés, o mais normal é que eu tenha 2 sapatos, né? Mas a maioria tem 10 pares, né? Mulheres principalmente, né? Não é porque esse combina com a blusinha, esse combina com a bolsa, essa bolsa combina com aquele casaco. Enfim, no minimalismo, você usa um par de sapato, né? Eu nem sapato tenho esse negócio aqui que é muito mais gostoso, né? Que chama slip-on, quer dizer, você põe o pé, ele entra, não precisa baixar para amarrar nada. Então eu tenho pregado o minimalismo exatamente porque facilita a reforma íntima. Na reforma íntima, a gente começa a pensar diferente e a mudar o comportamento. Por exemplo, eu tenho feito um pacto, toda vez que eu faço uma palestra, eu falo assim, pessoal, a partir de hoje vamos combinar, não vamos reclamar mais de nada, porque é o princípio da reforma íntima, é esse. Não vamos reclamar mais nada. Comida está fria, não reclama. Tem muito... Não reclama. O ônibus está atrasado, não reclama. Se você aprender a viver sem reclamar, você já está começando bem a sua reforma. Por quê? Porque você começa a dissipar o pensamento negativo, que é comum. É tão comum, né? A pessoa assiste televisão, não sei para quê, mas assiste. E aí, está lá, porque na televisão só tem notícia boa, altruísta, construtiva, né? Roubou, matou, esfaqueou, né? Então, a gente tem que aprender que quando você se compactua com esse tipo de vibração, dificilmente você vai ser uma pessoa que não reclama, né? E é engraçado porque há poucos dias a pessoa falou assim, você viu que aquele político roubou? Eu falei assim, não, eu não vi, você viu? Eu falei, não vi, mas está no jornal. Mas você presenciou? Não presenciei. Então não propaga. Se você não sabe, não divulga, né? Porque o que acontece, a maior parte das pessoas querem aparecer como portadoras das boas novas, mas ao invés de vir com a boa nova, né, que seja parte do nosso evangelho, ela vem com boa nova da Globo News. Então não interessa. Mas eu também não vim aqui por isso, né? Na verdade, eu imaginei o seguinte: nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós. Éramos uma fagulha viva. E nós progredimos ao longo dos milênios até chegar à nossa fase hominal. Passamos por os reinos mineral, vegetal, animal, todo, até chegar no hominal. Tem quem não acredita nessas coisas, né? Porque fala assim, eu não lembro o tempo que eu fui minhoca. Tudo bem, mas já foi, faz muito tempo, agora não precisa lembrar. Nós não temos lembrança da época em que nós não tínhamos pensamento contínuo. Nós só temos lembrança da época que começou o pensamento contínuo. Então, de lá para cá, nós estamos progredindo. E aonde vamos chegar? Por que é que todo mundo quer fazer um progresso espiritual? Deus é sábio e
potente para poder criar todos nós já perfeitos. Mas ele é mais inteligente que nós e falou assim, cada um vai ser perfeito com seu esforço. Nós nascemos simples e ignorantes e vivemos uma boa época da nossa vida como quase um animal, né? Quando nós éramos primatas ainda, não tínhamos ainda o discernimento que temos hoje, nós comíamos qualquer coisa, carne humana ou carne de outro amigo, né? Nem tínhamos esse problema. Mas chegou um momento em que o planeta mudou de estágio, né? Nós éramos um planeta primitivo, passamos a ser um planeta de provas e expiações. Nesse momento em que o planeta muda de provas e expiações, duas coisas acontecem. A primeira é que o planeta é invadido por espíritos que vêm de outro orbe. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque vocês já sabem de cor e salteado. E os habitantes locais ainda eram meio primatas, né? O corpo todo peludo. Aqueles espíritos que chegaram foram obrigados a ocupar esses corpos e a reproduzir-se. Nesse momento é que o ser humano teve o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é importante? É, né? É a pior coisa do mundo, né? Porque você é obrigado a tomar decisão. Você é obrigado a tomar decisão e responder, né? Porque, segundo Haroldo Dutra, nós todos, quando nascemos, recebemos uma gleba e recebemos todo o material para a agricultura. Plantamos a semente que a gente quiser. Qualquer um planta o que quiser. O plantio é aleatório e todo mundo planta alegremente, né? E o que você quer plantar? Pimenta. Planta pimenta. O que você quer plantar? Tempestade. O que você quer plantar? Quero plantar uma coisa bem ruim. Planta, não tem importância, né? O livre-arbítrio permite que você plante o que quiser. Porém, tem a parte um pouquinho mais trabalhosa, que é a colheita. Se você plantou, não peça para outro colher. E é comum hoje em dia, né? Em centro espírita é assim. As pessoas vêm aqui e falam assim, olha, eu preciso ganhar na loteria, dá para você falar com a médium aí para me dar os números? Né? Cada um colhe o que planta. Quando você tem essa regra, não adianta reclamar na hora. Na hora de colher, você que escolheu. Então, quando nós estamos pensando na evolução espiritual, por quê? Por que nós queremos evoluir espiritualmente? Nós saímos de uma fagulha ignorante e que nós queremos chegar lá no fim. Onde é o fim? Espíritos perfeitos, né? Mundo celeste. Então nós saímos de um ponto e queremos chegar no outro. É um caminho longo? Muito longo. Então, só para vocês terem uma ideia, Jesus, ele estava aqui quando o planeta foi criado. Ele ajudou a escolher a decoração das áreas geológicas e as matas, as águas. Ele é um espírito celeste, né? Para ele nascer num corpo humano, houve um preparo no nosso calendário de 4.000 anos. 4.000 anos para ele poder encarnar-se. Nós estamos
passando por uma fase de transmissão de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ou seja, todos nós vamos ser regenerados. Todos nós quem? Todos nós. A maioria, uma pequena minoria não vai. Ela vai ser destinada a um outro planeta que ainda esteja na fase de planeta primitivo ou provas e expiações. Aí todo mundo pensa assim, mas o espírito retrograda? Não. Mas ele pode ser obrigado a passar por uma experiência de crescimento em situações em que ele vai passar por determinadas experiências que vão permitir que ele passe de ano, porque na primeira tentativa ele foi reprovado. Então nós vamos ter um planeta regenerado. Quanto tempo vai terminar esse processo de regeneração do planeta? 1000 anos. São as contas que a gente faz baseado na informação espírita. Daqui 1000 anos, todos nós seremos regenerados. Então, quantas vezes dá para renascer nesses 1000 anos? Mais umas 5, 6 vezes? Pelo menos. Nós já renascemos centenas de vezes e já renascemos pelo menos 8 vezes depois que o Evangelho foi escrito. Então, há quem diga assim, eu não conheço esse Evangelho. É impossível, porque em 8 encarnações teve contato, nas 8 encarnações, com o Evangelho. Então, quando nós falamos que queremos sair daquela faísca para chegar a ser um espírito puro, nós temos que caminhar. Primeiro, sair da fase de planeta de provas e expiações. Por que chama planeta de provas e expiações? Todo mundo aqui na sala é feliz? Não estou falando contente, é diferente, né? Você ganha um presente, você fica contente. Mas o que é preciso para ser feliz? Segundo a informação do plano espiritual, nós só poderemos ser felizes quando toda a humanidade for feliz. Não existe felicidade isolada, né? Foi feito um grande estudo sobre pessoas que tiveram repentinamente uma coisa muito boa na vida, por exemplo, ganhar na loteria. Quanto tempo a pessoa fica feliz depois que ganha na loteria? Entre 3 e 6 meses, no máximo. O que acontece quando você compra um carro zero? Quanto tempo você fica contente? Até perder o cheiro de carro novo. Significa o seguinte, que nós estamos num planeta em que nós esquecemos que somos espíritos temporariamente na matéria, né? Há quem diga que o corpo é importante. É importante é o seguinte, você recebeu uma ferramenta para executar uma função ou uma missão. Trate bem essa ferramenta. Agora, 90% de todos nós voltamos para casa antes do tempo. 90% não consegue terminar o tempo combinado, né? Ou porque come muito, é o meu caso, ou porque bebe, ou porque fuma, ou porque dorme, ou porque trabalha com alguma coisa perigosa, ou se suicida.
mas a humanidade está numa situação bastante delicada, né? Cada 4 pessoas, uma toma remédio para dormir. Por que o colchão é ruim? Troca o colchão, né? Está muito calor? Põe um ar-condicionado, põe um ventilador ou dorme lá fora. Agora, pensar bem que de 8 bilhões de seres que temos no planeta, 1/4 precisa de remédio para dormir. Agora, fora os que tomam para depressão, né? Para depressão eu já perdi a conta. Por que tomar remédio para depressão? A vida está ruim, está difícil, está sem dinheiro. A falta do dinheiro faz diferença na depressão? A imensa maioria dos casos não tem nada a ver. Então, quando nós estamos pensando que nós queremos um progresso espiritual, nós precisamos escolher 3 caminhos. Os espíritas conhecem muito bem, né? Primeiro caminho é o mais difícil e a maioria de nós não aprendeu. Chama-se amor. Ninguém aprendeu a amar ainda, né? Porque a gente confunde o amor com a paixão que a gente tem na juventude por uma moça, quer casar ou quer ter filhos com esta pessoa e tal. E acha que amor é isso, né? Amor é paixão, não tem nada a ver, né? Jesus amava todos os discípulos, amava com um amor genuíno, especial, né? Hoje em dia, a gente vê os casais que levantam de manhã, nem se cumprimentam, né? Se um fala bom dia, o outro fala por quê? Né? A gente pensa assim, esta vida está complicada porque as pessoas não conseguem fazer a reforma íntima. Há quem diga que casou com a pessoa errada. É possível casar com a pessoa errada? Mas não existe o amai-vos uns aos outros? Qualquer pessoa não seria boa pessoa para casar? Muito bem. Quando a gente começa a estudar essa situação dos casamentos, a gente percebe que as pessoas, cada uma é um universo, né? 2 universos se encontram e querem que haja um terceiro universo que é a soma dos 2. Não é isso, não é possível, né? Eu vou falar uma coisa muito interessante, né? Eu sempre saía com a minha mulher para comer fora, a gente pedia um prato chamado filé à cubana. E depois de 30 anos de casado, agora tenho 54, mas depois de 30 anos de casado, eu fui sincero, falei assim, olha, eu não gosto de filé cubana. Tive coragem de falar. Sabe o que ela falou? Eu também não. Mas foi um bom começo para a gente mostrar que a gente cede, né, em determinados... Hoje não, hoje é ela que manda e eu cedo com tudo. Mas porque aprendi a não reclamar. Então, como eu aprendi a não reclamar, ela fala, hoje vai ter sopa de feijão. Oh, que delícia! Então, quando a gente está se propondo a sair de uma fagulha insignificante e ignorante para chegar a um espírito perfeito, nós temos que caminhar muito, mas uma dessas faixas de caminhada
que se chama planeta de provas e expiações, ele é caracterizado por quê? Pelas provas e pelas expiações. Só por isso. Alguém aqui nunca passou por provas e expiações? Seria muito raro, né, a pessoa nascer aqui sendo um santo, né? E então, o que significa provas e expiações? Provas são dificuldades acertadas antes de nascer. Combino, vou lá no Ministério da Reencarnação e combino com o pessoal, olha pessoal, eu quero ser careca, gordo e diabético, que é verdade, né? E isso é uma prova. Agora, expiação não é nada disso. Expiação é eu pagar todas as bobagens que eu fiz durante a minha vida. Agora, todo mundo gosta de pagar conta? Ninguém gosta, né? O espírita é o que mais leva o carnê das Casas Bahia para outra encarnação, porque vai pagar a prazo. E quando nós falamos em expiação, que nós vimos que já não escolhemos o caminho número 1 para a solução dos nossos problemas, a gente escolhe o número 2. Não é o amor, é a dor. Então nós escolhemos a dor. Agora é que é a palestra que me convidaram. Demorei para chegar lá, mas cheguei. Não, tudo bem. Eu vi que tem um quadrado aqui. Esse é para pôr o microfone? Não chega. Não chega. Então tá bom. Quando a gente escolhe a dor para fazer o pagamento do boleto, não pode reclamar. Eu falo que se a gente tivesse que crucificar qualquer um de nós aqui, tinha que chamar uns 4 caras para segurar meu braço para botar o prego, porque eu não ia deixar pôr facilmente, né? Ia brigar até o fim. A maioria de nós é assim. Combinou que ia ter um problema qualquer no coração e depois esquece. Assim, por que Deus fez isso comigo? Justamente comigo, eu que não mereço, eu que sempre fui um cara bom, frequentei um centro lá em São Bernardo, fiz caridade. A gente entende, mas se revolta, se rebela e na maioria das vezes tem que passar por 5 fases da negação, né? Ela conhece bem. A primeira fase é que não é nada, acabou, ninguém entende, todo mundo está errado, isso não é nada. Então, quando a gente tem uma doença, primeiro lugar, todo mundo, vejam bem a afirmação, a extensão da afirmação. Todo mundo só tem a doença que quer ter. Não existe outra forma. Ninguém tem doença sem querer, né? Já viram o cara que tem gripe toda semana? É que ele quer ter gripe toda semana. É engraçado porque na homeopatia, quando o paciente entra e começa a falar sobre a doença, a gente mentalmente pergunta assim, por que será que ele quis ter essa doença? Do ponto de vista espiritual, é interessante saber que quando você tem uma doença, ela nasceu no espírito, em primeiro lugar, foi para o corpo espiritual, porque você não teve como debelar da sua mente a ideia daquela doença. Depois de instalar-se no corpo perispiritual, ela vai para o corpo físico.
Aí, o que vocês fazem? Vão num desses caras que chamam de médicos. Aí o médico trata. Ele trata o quê? Ele trata a consequência, mas não a doença. Ele trata a consequência, né? Eu sempre falo, porque é tão comum, né? Quem tem gastrite? Qual o melhor remédio para gastrite? Qual é o melhor remédio para gastrite? Omeprazol, né? Pantoprazol, omeprazol. Omeprazol e pantoprazol curam a gastrite? E por que toma? E por que quer ter gastrite? É o exemplo mais clássico, porque todo mundo que tem gastrite toma omeprazol, pantoprazol, ou toma gastrol, eno, toma um monte de porcaria, né? Aí, nós sabemos que é possível tratar a consequência, os sintomas da consequência, nem é a consequência, os sintomas da consequência, né? E nós não conseguimos tratar a origem da doença. Por isso que quem tem gastrite, não pensa que vou me curar da gastrite, só indo num centro espírita. Agora tem gente que vai no centro espírita e não cura a gastrite. Não. Dona Aparecida, a senhora me perdoa, viu? Não é o seu centro espírita. Então, quando nós optamos para resolver nossos problemas pela dor, optamos pelas doenças. Agora, como nós já vimos, as doenças são induzidas pelo nosso pensamento. Quando eu falo que nasceu no espírito, foi para o perispírito e foi para o corpo, eu estou dizendo que nasceu no pensamento. Nasceu no momento em que você foi fechado no trânsito e elogiou a mãe do outro motorista e ficou até tremendo de raiva, querendo ir e dar uma fechada e passar com o carro em cima dele. Antigamente a gente chamava de justiça. Não, é vingança, né? Então, quando a gente está pensando nas coisas como são ruins, como essa vida é ruim, como nossos governantes são ruins, né? E é engraçado porque eu lembrei de uma passagem que Jesus entra no local onde eles iam fazer a refeição, um hospitaleiro lá, e... sim, eu esqueço. Não é esse aqui? Esse não dá para ouvir lá atrás. Vamos ver, dá para ouvir lá atrás? Muito bem. Eu lembrei dessa história porque Jesus sentou-se na mesa do lado dos apóstolos, né? E Pedro conhecia quem estava na outra mesa. E na outra mesa estavam falando do imperador, como ele era sem vergonha, ladrão, assassino, falando coisas que normalmente o povo fala de um governante, né? Pedro fala assim, é isso mesmo, né? Confirmou com os outros amigos que estavam na outra mesa, ele é, tal. Aí Jesus fala para Pedro assim, eu não sabia que você desfrutava da vida íntima do imperador, né? Ele falou, não, eu não desfruto. Então como é que você está falando isso? Não, é porque, já todo mundo sabe por quê, né? Quando alguém fala no ouvido, você viu a Maria, o que aconteceu com ela? Engravidou daquele cara lá, aquele porteiro. Então, não é assunto nenhum que diga
a respeito à vida dela e ela está espalhando, não sabe se é verdade ou não, né? Mas espalha. Então, aqui também nós costumamos, isso a gente, tanto que Emmanuel diz que 70% do que se fala é alguma inverdade. Inverdade no sentido... Igual do Roberto Carlos. Nossa, você me fez sofrer até agora, por quê? É provas e expiações. É planeta de provas e expiações. Você vai segurar um sorvete. Parabéns, viu? Eu tenho mesmo um carnê muito grande. Muito obrigado, viu? Era água pura mesmo, viu? Parabéns. Então, quando nós pensamos em fazer a reforma íntima, já que a maioria de nós escolhe a dor como caminho de reparação, porque todo equívoco ou todo erro que você comete exige 3 coisas, né? Perdão, reparação e o pagamento. Primeiro, já não aprendemos a amar, não é? A maioria de nós não aprendeu a amar. Porque, quando eu falo isso, sempre tem alguém revoltado na plateia, mas eu sei amar. Quando eu falo assim, você ama o seu próximo? Olha para o lado, amo. Olha para o outro, é bom. Nem todos. Eu sempre falo assim, que meu sonho seria ver o Corinthians e o Palmeiras jogando e a torcida misturada no estádio, né? Esse seria o meu sonho, e eu cumprimentando o palmeirense pela jogada, ou o corintiano sendo cumprimentado pelo gol, como se fossem irmãos. Não é inacreditável que é como se fossem irmãos? Porque nada mais são do que irmãos. Então, quando a gente começa a pensar que tem que fazer uma reforma íntima e mudar alguns valores que nós colocamos de forma calcificada no nosso inconsciente, talvez seja mesmo difícil a reforma íntima, mas ninguém vai conseguir passar pelas provas se não fizer a reforma. Tudo bem escolher pela dor, porque senão eu nem seria médico, eu seria pedreiro, outra coisa, porque se ninguém ficar doente, que eu vou fazer? Hoje não, né? Eu forneço mais conselho na consulta do que receita. Até tenho raiva de receitar remédio, porque eu penso assim, o que eu estou fazendo com essa paciente, né? Eu trato com muita fitoterapia, não estou fazendo propaganda do consultório, não. Estou falando só que eu não gosto de prescrever alopatia, porque eu sei que, por um lado, faz bem, mas por outro lado faz mal. E nós estamos alimentando a indústria química fina, que, infelizmente, não é muito sério. Mas não é isso que eu vim fazer aqui também, falar mal da indústria química. Eu vim só para falar que os espíritas precisam pregar o Evangelho o dia inteiro. Como disse Francisco de Assis, vá e pregue o Evangelho. Se preciso for, use as palavras. O
que significa? Vá pregar o evangelho. Não é com palavra, né? É com atitude, com ação. O espírita precisa ser reconhecido, falar assim, olha, aquele cara é espírita. Está ajudando aquela pessoa que caiu a se levantar, ou está dando água para aquele velhinho na rua. A gente tem que ser reconhecido, não pela caridade, pela palavra, pela vibração que é emitida espontaneamente. Onde você passa irradiando uma coisa boa. Então, quando a gente fala que a gente vai ultrapassar a fase de planeta de provas e expiações, não sem muito sofrimento. Agora, você escolheu. Lembrei que domingo eu escolhi um prato, comi tudo e não gostei. Tudo bem. Se você escolheu, coma tudo e não reclame. Todos nós ficamos doentes, né? Porque não temos outro caminho a não ser ficar doente, porque se a gente fizesse tudo direitinho, não ficaria doente com a expiação. Prova é diferente. Deixa eu só dar um exemplo de que prova é diferente, porque quando você vai lá escolher para nascer, vamos supor que todo mundo teve esse privilégio de ir lá no Ministério da Reencarnação e falar assim, olha, eu vou nascer lá no Brasil e eu quero ter câncer na mama aos 37 anos. Aí o camarada que fabrica o genoma, ele fala assim, 37 anos, tudo bem. Ele coloca um gene chamado cronogene que ele só desperta quando for a idade combinada. Então, todos nós nascemos com gene para câncer, todos nós. Por isso que o câncer não é uma doença que se vai curar em laboratório, que se vai produzir remédio para cura. O câncer vai ser curado quando a gente conseguir chegar na cabeça das pessoas ou no coração das pessoas. Então, quando a pessoa aceita um cronogene de câncer de mama para se manifestar aos 35 anos, o que acontece? Aos 35 anos ele abre, e notem bem, quem é que vai lá despertar esse gene que está adormecido? É uma molécula do citoplasma da célula produzida pelo pensamento da pessoa. O que pode acontecer? Que a pessoa, durante esses primeiros 35 anos de vida, foi tão boa, foi tão interessante, que na hora de despertar aquele gene, ela não consegue e passa. A pessoa ia ter um câncer de mama aos 35 anos, às vezes tem um nódulo benigno. Aí vai para o médico, opera, tira o nódulo benigno e continua a vida. Significa que até aquilo que está combinado, a não ser doenças chamadas natais, doença que vem com o nascimento, por exemplo, a pessoa escolheu nascer sem um braço. Então o cara desenha um genoma que, quando aquele ser reencarna, o desenho do genoma já é sem o braço. Então nasce sem o braço. Não dá para ser diferente, porque está combinado lá que era um defeito de fabricação. E às vezes essa função, por exemplo, nós sabemos que tivemos uma época da talidomida, que era um medicamento que era dado para grávidas e que os nenês nasciam sem braço ou sem perna, né? Ou com uma parte do braço, uma parte da perna.
E foi muito grande o número de pessoas afetadas. O que aconteceu? O plano espiritual, depois de 20 anos, explicou que aqueles que tiveram o nascimento com o braço decepado, porque deceparam braços de cristão na arena quando eram ainda da guarda do imperador para fazer esses sacrifícios de católicos ou de aderentes, né, à nova doutrina. Então, toda vez que há um erro cometido, esse erro, ele é registrado. Ele é registrado, ninguém faz nada escondido. Não existe a possibilidade de fazer alguma coisa escondida. Então, por exemplo, a pessoa tira um dinheiro do caixa, põe no bolso, ninguém viu, nem a caixa viu, e vai embora. Alguém viu? Ele. Tudo que você faz é gravado numa fita, mas não fica no perispírito, fica no espírito. Então, quando o corpo morre e o cérebro dissolve, 5 minutos depois dilui, derrete, o perispírito continua com as lembranças porque estão guardadas num chip lá no espírito. Não tem tamanho, porque ele armazenou todas as nossas vidas desde que nós temos pensamento contínuo. Então, agora eu estou falando da minha área. Então, o que nós estamos aqui é dizendo para os espíritas que sejam espíritas. Quando a pessoa disser para outra, que religião que você professa? Eu sou espírita. Tem que saber o grau de responsabilidade de dizer que é espírita. Por quê? Logo depois a pessoa joga o cigarro no chão, pisa e amassa, não é espírita, né? Nós estamos falando da pessoa que sabe bem o que é certo e o que é errado. Procura fazer só o que é certo. Dificilmente faz o que é errado. Se fizer o que é errado é porque não tinha alternativa. Então, quando nós vamos falar que a medicina fala do Evangelho, a medicina tenta cuidar das sequelas dos erros de pensamento que a maioria tem. A medicina tenta controlar, né? Porque é interessante isso, né? Faltam 5 minutos, eu vou já acabar, mas alguém gostaria de perguntar, às 9 horas que acaba? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes que eu termine? Aquele que não passou, que foi reprovado, voltou do colégio que aceitou, não é definitivo. Não. Ele vai ter outra chance. E vou dizer para você, a maioria de nós não é desse planeta. Nós somos viajantes, peregrinos. Nós estamos passando pelo planeta. Então, assim como esses que vão ser reprovados vão para um outro planeta ajudar, por que a nossa sociedade começou a formar a ideia de família? Nós começamos a ter ideia de família graças aos espíritos que vieram de Capela e começaram a encarnar-se nos corpos de primatas quase humanos, né? Era o Homo sapiens. Esses elementos ainda não eram pessoas, encarnavam, usavam um espírito muito evoluído, porque é um espírito que veio de Capela naquele momento, ele saiu de uma civilização muito evoluída, ele veio para cá habitar em corpos de macacos, entre aspas. E ele reproduziu, foi indo e ganhou o direito a ter livre arbítrio.
E tudo bem. Os que vieram de Capela, a maioria que habitou o Egito e a Grécia, já voltaram para casa, tá? Por isso que a ideia de paraíso perdido está em todo mundo, né? Todos nós temos uma ideia de paraíso perdido, pensa que é por causa de Adão, né? É uma bobagem, né? Mas, então, se nós formos algum dia reprovados, quer dizer, não passamos para a fase de regeneração definitiva, nós vamos voltar para um planeta primitivo para ajudar aquele planeta a saber o que é família. A agricultura começou quando eles chegaram, porque os instrumentos agrícolas só foram fabricados pelos primeiros hominídeos depois que vieram os espíritos de Capela, porque eles eram só caçadores primitivos, comiam o que existia já pronto. Então, não tenha medo, e você não vai ser reprovado. Acho. Nós temos 1000 anos para melhorar. Será que não vai ser suficiente? Acho que sim, né? Então, a ideia da palestra era trazer a necessidade que as pessoas têm, se estudam muito, deviam agir muito. Mas se estudam muito e não agem nada, está jogando fora o tempo, né? Então, talvez estudar menos e o que estudar aplicar, né? Se a gente abrir o Evangelho numa página, fala, isso eu vou fazer hoje, né? Amar aos inimigos. Não, deixa eu mudar de página. Tem sido assim. Só que não vai ser mais assim, né? Por quê? Em algum momento a gente tem que dizer, eu preciso mudar, eu preciso de mudança, eu preciso parar com essa gastrite, ou parar com a diarreia, ou parar com essa dor de cabeça infernal, ou preciso parar com essa ideia de pensar só coisa ruim. Eu preciso pôr um basta, eu preciso um momento em que eu assumo que eu vou mudar. Eu não vou ser santo nesta encarnação, principalmente eu que falta pouco tempo. Mas para quem está jovem, dá tempo de melhorar muito, né? Então, quando a gente vai no centro espírita, não é para tomar passe. Não é para tomar passe. Toma passe? Toma. Tá bom. É um presente, é o a mais que o centro dá. Tudo bem. Porque eu vejo lá, eu trabalho na desobsessão e faço doutrinação. E aí tem um amigo lá que vai toda vez que eu vou, ele vai também. E ele incorpora, fala assim, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou bem. Fala assim, olha, você precisa abandonar a pessoa porque ela sente a sua presença, faz mal para ela, traz alterações. Tá bom, quer que eu deixe? Eu deixo, mas eu espero lá no portão. Então a pessoa larga, vai lá no portão e espera ela sair. E quando ela sai, a pessoa chama ela de volta, vamos lá, vamos embora junto. Então, enquanto nós não aprendermos que o passe tem uma função e que a pessoa ou se regenera já, ou não vem tomar passe, não venha tomar tempo no centro, porque assim, a pessoa lava o carro para lavar, lava. Assim, hoje eu vou fazer um enduro lá na montanha, no barro. Para que ele lavou o carro? Então, nós somos espíritas e não espiriteiros. E nós precisamos de religiosidade e não de religião.
Nós precisamos ter um pacto mais sério com a doutrina, né? É difícil a gente falar isso, porque naturalmente não estou falando para todo mundo, estou falando só para um, mas de qualquer forma, a gente tem que fazer uma reflexão sobre como tem sido a nossa vida, se tem valido a pena viver, porque, veja bem, hoje nós sabemos, o egoísmo e a vaidade são os dois sentimentos mais difíceis de combater, mais difíceis. Se a pessoa não aprendeu a amar, tudo bem. Aprendeu a combater o egoísmo? Ah, sim, egoísmo já combati. Então, tudo bem. Ótimo, né? Nota 10. Agora, é difícil. É difícil porque nós vivemos num mundo materialista e nós esquecemos que somos espíritos temporariamente habitando um corpo físico. Nós somos imortais. Ninguém consegue... Já ouviram falar que matou um espírito? Não, teve um tiroteio lá no umbral e o cara atirou, matou o outro. Ninguém morre. Ninguém morre. Nem o seu amigo, nem o seu inimigo. Esta é a informação. Então, nós não morremos nunca, né? Eu tenho dificuldade de chamar o período que vai do berço ao túmulo, tenho dificuldade de chamar de vida, porque vida é o que o espírito tem e ninguém tira. Eu chamo de experiência encarnatória porque esta experiência encarnatória termina quando eu devolvo o corpo à Terra, quando eu volto lá para a minha origem e quando eu renasço com as mesmas dificuldades, né? A lei você é herdeiro de você mesmo. Esta é a lei. Não dá para ser herdeiro da mãe, do pai. Do pai e da mãe a gente traz o aspecto. Assim, é a carinha do pai, a carinha da mãe, é só. O resto não tem nada a ver com pai e mãe. Você tem 3 filhos, são 3 mundos diferentes. É melhor parar, senão eu vou até amanhã cedo. Então, só para encerrar mesmo, nós somos espíritas. Tenham orgulho disso. Digam isso de boca cheia. Quando disserem, provam que são espíritas. Provam porque vocês são pessoas boas. Porque é a única forma do espírita ser. Nós não queremos que os evangélicos sejam espíritas, os católicos. Cada um que venha para cá e aprenda lentamente aquilo que nós estamos aprendendo. Mas orar é uma parte importante de manter o pensamento elevado. Toda vez que acontecer um dissabor, não pense no pior e não pense no nome feio, né? Martelou o dedo, meu Deus, já está bom, né? Não precisa falar aquilo que as pessoas falam normalmente. Então, quando a gente começa a mudar pequenos hábitos, a gente muda grandes hábitos. E ninguém vai mudar você. Você vai mudar você. Ninguém vai mudar você. Nem a psicóloga, nem o neuro, ninguém. Quem vai mudar você é você mesmo. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Permitam que vocês tenham uma vida feliz, porque têm fé, né? E felizes porque não precisam mais do que o oxigênio para continuar vivendo. Porque ninguém precisa mais do que ter um par de sapato. Então, eu agradeço a caridade de vocês terem me ouvido, agradeço a casa, muito obrigado, e estou à disposição para outras vezes em que puder trazer novas piadas aqui. Que Deus abençoe a vocês.
Obrigado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha e comente com o que você achou da palestra, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.